Em Cristo também nós somos abençoados com bênçãos espirituais. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, nesse exato momento, você está sendo abençoado espiritualmente. Agradeça a Deus, porque as bênçãos de Deus têm vindo sobre a sua vida. E talvez você me diga, mas pastor, eu não entendo. Quanto mais eu creio em Deus, mais os problemas me acometem. Eu sei que não está sendo fácil. Mas faz parte da vida nesse mundo. Você precisa entender, quando você crê em Cristo, você não está isento de problemas. Você vai enfrentá-los na força de Deus. Em Cristo também nós somos unidos ao Senhor. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, versículo 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você recebeu Jesus como Senhor, você é um só com Deus. Uma pessoa só com Deus. Deus tem livre acesso à sua vida, porque você o deixou através de Jesus Cristo. E a partir desse momento se estabelece uma comunicação entre céu e terra, através da sua vida, através do Espírito Santo de Deus, que cada dia lhe instrui. Mas é aquela coisa, se você não se alimentar da Bíblia todos os dias, como é que o Espírito Santo vai lembrá-lo das coisas de Deus? Daí a necessidade que eu faço questão de enfatizar, de ler a palavra de Deus todos os dias, para que você se fortaleça no Senhor, para que você receba de Deus a graça, para que você saiba como agir em situações difíceis. Jesus falou que aquele que não constrói a sua vida sobre a rocha que é Jesus, quando vierem as tempestades da vida, você vai cair. Porque não é possível aguentar uma tempestade, um tsunami da vida, se você não estiver sobre a rocha que é Jesus. Em Jesus, em Cristo, nós somos comprados pelo preço de sangue e pertencemos a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando você crer em Jesus, você tem que consagrar todo o seu corpo a Deus. Os seus 5 sentidos a Deus. Porque eu fui comprado por um alto preço. Qual foi o preço que eu fui comprado? Alguém teve que ir para uma cruz e morrer e ter uma morte horrorosa. Mas não foi só isso. Antes da crucificação, a Bíblia afirma que Jesus foi torturado pelos soldados romanos. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os filmes têm explorado muito isso, como aquele do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E realmente ele sofreu. Não só tortura física, mas tortura psicológica e emocional. Antes de morrer na cruz, Jesus já estava sendo torturado há muito tempo. Então, o que nós temos aqui? Fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse preço foi altíssimo. O preço foi a morte de Jesus na cruz. Esse foi o preço. E agora que o preço foi pago, que foi o homem-Deus morrendo na cruz, o que nós vamos fazer com os nossos 5 sentidos? Porque aqui fala que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. São os nossos olhos. A Bíblia afirma, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Como você vê a vida? Como você vê as pessoas? Será que você só enxerga os defeitos das pessoas? Será que você só tem uma postura crítica em relação às pessoas? Será que porque você não gosta de uma pessoa, você já cria empecilhos de se aproximar dela? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Se você for nova criação de Deus, os seus olhos serão os olhos de Deus. Como estão os seus ouvidos? O que você está ouvindo? Mentiras? O que você está ouvindo? É mais importante para você a opinião da sociedade, da mídia, da televisão, ou a opinião da palavra de Deus? O que você está ouvindo? Fofocas? Você para ouvir a fofoca dos outros? Você para ouvir a maledicência dos outros? Quando você oferece os seus ouvidos para ouvir mentiras e fofocas e maledicências, você não está glorificando a Deus. O que você vai fazer com a sua boca, a sua língua? Vai ficar falando mal dos outros? Vai ficar murmurando o tempo todo? Reclamando da vida? Quando Deus já te deu a respiração em tantas coisas boas? Muitos passarão essa festa chamada Natal deprimidos, porque não tem dinheiro para comprar presentes. Mas a Bíblia, em nenhum ponto da Bíblia você vê pessoas ficando endividadas para comprar presentes para todos e felizes. Natal não é isso, minha gente. Natal é honrar o aniversariante Jesus vivendo para Ele. Isso é Natal. O resto é festa. O resto é comemoração humana. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Em outra versão diz, do estilo de vida inútil, passado a vocês pelos seus pais ou antepassados. E 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu fui resgatado. Resgatar significa, no original, livrar alguém da escravidão mediante o pagamento de alta multa ou fiança, ou até mesmo substituição. É como se você, vamos dar um exemplo bem simples de entender, é como se você fosse condenado à morte e não houvesse mais recurso para você, como existem em alguns lugares dos Estados Unidos, onde a pena de morte tem recurso, mas às vezes o recurso não é acatado. Você está na fila do corredor da morte e alguém chega e diz, não, eu vou no lugar dele. E o que ocorre? Essa pessoa toma o seu lugar e o substitui, e você é livre. Foi o que Jesus fez conosco. Jesus fez exatamente isso conosco. Ele nos substituiu. Nós já estávamos condenados à morte. E ele disse, não, eu não vou deixar. Eu vou no lugar dele. Deixa que eu vou. Foi isso que ele fez por você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E porque fala do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, vossos antepassados. Porque se um pai ou uma mãe ensina algo diferente da palavra de Deus, isso não vai servir para reconciliar a pessoa com Deus.
Por isso que chama fútil o procedimento. Mas pelo precioso sangue, versículo 19 de 1 Pedro 1, de cordeiro, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, nós fomos resgatados por alto preço. Jesus morreu na cruz para que hoje nós tenhamos vida. Somos membros do corpo de Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Primeira Coríntios 12, 27. Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É uma honra fazer parte do corpo de Cristo. É uma honra. Nós somos membros do corpo de Cristo. Meus amados, ser membro do corpo de Cristo não significa fazer parte de um templo. O templo, a construção física, não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo são vidas. Não adianta construir templos suntuosos, luxuosíssimos, se ali não houver um povo que ama a Deus, se ali não houver um povo que vive para Jesus. As religiões colocam a ênfase nos templos. Os discípulos de Jesus colocam a ênfase nas pessoas. Somos também parte da noiva de Cristo. Vamos abrir em 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, versículo 2. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Se você é discípulo de Jesus, a Bíblia lhe compara com a noiva de Cristo. Cada vez que você obedece à vontade de Deus, você se prepara mais para a volta de Jesus. Porque não se enganem, meus irmãos, a volta de Jesus está próxima. E nós temos que nos preparar. Se já estava próxima antes, agora muito mais. Muitos dizem, muitos céticos, pessoas que não creem em Deus, dizem: ah, mas terremotos sempre ocorreram, ah, furacões sempre ocorreram, ah, tsunamis. Mas nunca como agora. E o maior sinal da volta de Jesus não são as catástrofes da natureza. A maior prova da volta de Jesus é a indiferença do ser humano em relação a Deus e a religiosidade daqueles que se chamam cristãos. Por favor, não me chame mais de evangélico, porque eu não sou. Eu sou discípulo de Jesus. A palavra evangélico neste país virou uma piada. Virou algo ultrajante. Está na moda ser evangélico, mas não está na moda ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus custa um preço. O preço de seguir a palavra de Deus. Então, nós somos parte da noiva de Cristo, né? Como nós lemos agora em 2 Coríntios 11, versículo 2. E Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, de 25 a 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele faz um paralelo aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que o marido ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que a santificasse, significa para que a separasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. É a Bíblia que nos separa e nos santifica para Deus. A sua leitura bíblica vai mudar o seu comportamento com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós somos parte dessa noiva, a noiva de Cristo. Meus amigos, na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo bíblico. Eu quero agradecer a todos e desejar a todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.